1914, um ano significativo na profecia bíblica. Com décadas de antecedência, os estudantes da Bíblia anunciavam que em 1914 ocorreriam eventos significativos. Que acontecimentos seriam esses e que evidências apontam para 1914 como um ano tão importante? Conforme registrado em Lucas 21:24, Jesus disse: Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos designados das nações, ou, segundo a versão Almeida, os tempos dos gentios. Jerusalém havia sido a capital da nação judaica, a sede do governo da dinastia de reis da casa do rei Davi. No entanto, esses reis eram totalmente diferentes de outros líderes nacionais. Eles ocupavam o trono de Jeová como representantes do próprio Deus, de modo que Jerusalém era símbolo do governo de Jeová. Como e quando, então, o governo de Deus começou a ser pisado pelas nações? Isso aconteceu em 607 antes da Era Comum, quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. O trono de Jeová ficou vago e a dinastia de reis descendentes de Davi foi interrompida. Será que esse pisar seria eterno? Não, pois a profecia de Ezequiel disse o seguinte a respeito do último rei de Jerusalém, Zedequias: remove o turbante e retira a coroa. Certamente não virá a ser de ninguém até que venha aquele que tem o direito legal, e a ele é que terei de dá-lo. Ezequiel 21, 26 e 27. Aquele que tem o direito legal à coroa davídica é Jesus Cristo. Assim, o pisar terminaria quando Jesus se tornasse rei. Quando se daria esse grandioso evento? Jesus mostrou que os gentios governariam por um período específico. No relato em Daniel, capítulo 4, temos a chave para calcular a duração desse período. É um relato a respeito de um sonho profético do rei Nabucodonosor, de Babilônia. O rei viu uma árvore enorme que foi derrubada. Seu toco não podia crescer porque foi cintado com bandas de ferro e cobre. Um anjo declarou: passem sobre ele 7 tempos. Daniel 4, 10 a 16. Na Bíblia, árvores são às vezes usadas como símbolos de governo. Assim, o corte da árvore simbólica indica que o governo de Deus, conforme representado pelos reis em Jerusalém, seria interrompido. No entanto, a visão revelou que Jerusalém seria pisada temporariamente, por um período de 7 tempos. Quanto tempo duraria esse período? Revelação 12, 6 e 14 indica que 3 tempos e meio equivalem a 1.260 dias. 7 tempos, portanto, durariam o dobro, ou seja, 2.520 dias. Mas as nações gentias não deixaram de pisar no governo de Deus meros 2.520 dias após a queda de Jerusalém. É evidente, pois, que essa profecia abrange um período muito maior. À base de Números 14:34 e Ezequiel 4:6, que falam de um dia por um ano, os 7 tempos abrangeriam 2.520 anos. Os 2.520 anos começaram em outubro de 607 antes da Era Comum, quando Jerusalém caiu diante dos babilônios e o rei da dinastia de Davi foi destronado. O período terminou em outubro de 1914. Naquele tempo, terminaram os tempos designados das nações e Jesus Cristo foi empossado como o Rei Celestial de Deus. A nota diz: de outubro de 607 antes da Era Comum a outubro de 1 antes da Era Comum, são 606 anos. Visto que não há ano zero, de outubro de 1 antes da Era Comum a outubro de 1914 Era Comum, são 1914 anos. Somando 606 anos a 1914 anos, chega-se ao total de 2.520 anos. Para informações sobre a queda de Jerusalém em 607 antes da Era Comum, veja o verbete Cronologia, em Estudo Perspicaz das Escrituras, publicado pelas Testemunhas de Jeová. Fim da nota. Como Jesus predisse, sua presença como Rei Celestial tem sido marcada por dramáticos eventos mundiais: guerras, fome, terremotos e epidemias. Tais acontecimentos confirmam sem sombra de dúvida que 1914 marcou o início do reino celestial de Deus
e o começo do que 2 Timóteo 3, 1 a 5, chama de os últimos dias do atual sistema mundial perverso.